Então, gente, conforme combinado, né, vamos continuar o estudo de funções. Agora vamos ver o que são funções contínuas, né? E quais são as características gráficas das funções contínuas. Definição. Uma função f de x definida no intervalo fechado AB é dita ser contínua em um ponto C do intervalo aberto, AB, se os limites laterais, quando x tende a ser pela direita da função f, e o limite quando x tende a ser pela esquerda da função f forem iguais, e forem iguais à imagem da função f no ponto C. Então, se essas três expressões, esses três resultados forem iguais, nós dizemos que a função f é contínua no ponto C. Bom, uma função f definida no intervalo AB é dita ser contínua no ponto A, que é o extremo esquerdo, tá? Definição 2. Então, ela vai ser contínua no ponto A se o limite lateral à direita for igual a f de A, né? E definição 3. Uma função f definida no intervalo AB, ela é contínua no ponto B, que é o extremo direito, se o limite lateral à esquerda, né, quando x tende a b pela esquerda da função f, for igual a f de b. Tá certo? Então, você tem a definição no ponto C, que é no intervalo aberto, que é quando os limites laterais são iguais e são iguais a f de c. Você tem a definição de função contínua no extremo esquerdo do intervalo, que é quando o limite lateral à direita coincide com a imagem da função f nesse ponto A, nesse extremo esquerdo, e a definição de função contínua no extremo direito do intervalo, né? Que é quando o limite lateral à esquerda foi igual à imagem da função f nesse extremo direito do intervalo. E definição 4, né? Uma função f definida no intervalo AB, ela é dita simplesmente ser contínua em todo o intervalo, se ela for contínua em cada um dos seus pontos. Se ela for contínua no extremo esquerdo A, se ela for contínua no extremo direito B, se ela for contínua em todos os pontos C ali no interior, né, do intervalo AB. Observação: se uma função é contínua em um intervalo, então, pessoal, o seu gráfico nesse intervalo, ele pode ser desenhado sem que se retire o lápis do papel, né? Então, o gráfico é uma linha ininterrupta, é uma linha que não tem cortes, não tem saltos, tá bom? Isto é, o gráfico não contém quebras ou rupturas no intervalo onde ela é contínua. Isso numa função, né? No caso de uma função contínua no intervalo fechado AB. Tá bom? Vamos ver aqui o gráfico. O gráfico de uma função não contínua. Olha só como é que seria, por exemplo, um gráfico de uma função não contínua. Ele vem aqui, depois tem um salto, uma ruptura, né? E passa a valer 2 aqui, por exemplo, né? Então, é uma função descontínua. Agora, olha o gráfico de uma função contínua no intervalo fechado, né? É uma linha ininterrupta, tá certo? No intervalo fechado AB. Muito bem. Aplicação. Uma aplicação bem interessante das funções descontínuas, no caso, né, é o da velocidade do objeto que bate em uma parede. Se, por exemplo, um objeto em movimento retilíneo sem atrito possui velocidade constante igual a 4 metros por segundo, então está aqui, ó. Ela começa com 4 metros por segundo, pá, né, em direção a uma parede, depois bate e volta para trás, a sua velocidade passa a ser abruptamente igual a menos 4, porque está no sentido contrário ao sentido positivo do movimento, pois sabemos que o sinal da velocidade indica a direção do móvel com relação à sua posição. Nessa situação, sua velocidade é dada pelo gráfico abaixo, no qual a batida na parede se dá aos 3 segundos. Né? Então, está aqui, a velocidade é constante igual a 4, aí bate na parede e volta com a mesma velocidade, só que volta no sentido contrário. Então, é uma função descontínua. Essa linha vermelha é o gráfico da função da velocidade. Não é a linha azul, tá, gente? A linha azul aqui é só uma linha pontilhada imaginária. Então, o gráfico da função velocidade é assim, ó. A bolinha está indo, aí bate na parede, pá, volta, com a mesma velocidade, só que com o sinal trocado. Então, o gráfico aqui é o gráfico de uma função descontínua, né? A função velocidade de uma bolinha que bate na parede e troca o seu sentido, né? Troca o sinal ali da velocidade. Bom, teorema 1. As seguintes funções são contínuas, tá? Nos intervalos onde elas estão definidas. A função constante f de x igual a k é contínua, né? Que no caso aqui é uma função constante. Por exemplo, f de x igual a 3 é uma função contínua. A função polinomial, né? A nx elevado a n, mais a n menos 1x, a n menos 1, mais, etc. A 1x mais a 0 são as funções polinomiais, são funções contínuas. Raiz enésima de x, onde n é um inteiro positivo, né? São chamadas funções irracionais. São funções contínuas para x maior ou igual a 0. Exponencial de x, né? A base é o número de Euler, 2,7, 18, 28, que a gente viu nas aulas passadas, inclusive, que é o limite
Lembra? Esse é aquele limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero pela direita, vai dar esse número e, né? Que mostrava lá que 1 sobre infinito é uma indeterminação. Então exponencial, né, esse número elevado a x dá uma função também contínua em todo x real. A elevado a x, né, onde a base é a positiva, diferente de 1, também é uma função contínua. Logaritmo, né, ln, logaritmo natural na base e, na base de Euler, né? Esse ln é o logaritmo na base e, né? Então é uma função contínua, ln de x. Função modular, módulo de x, função contínua. Logaritmo de x na base b, desde que essa base seja diferente de 1 e maior que zero, também é uma função contínua. As funções trigonométricas, cosseno x, seno x, tangente de x, secante de x, cossecante de x, né? Cotangente de x, arco cosseno de x, arco seno de x e arco tangente de x, né? As funções trigonométricas são contínuas nos intervalos onde elas estão definidas, né? Teorema 2. Se f de x é contínua, então significa, né, pessoal, aqui em cima, que as funções clássicas, as que a gente mais trabalha, são contínuas, né? As que não serão contínuas são, por exemplo, esse exemplo aqui, né, de um movimento aqui, de uma bolinha, por exemplo, ou funções definidas por duas sentenças, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, teorema 2, se uma função é contínua, então se você multiplicar ela por k, também será contínua, tá? Ela continua sendo contínua. Se f de x e g de x são funções contínuas, então a soma f mais g, a diferença f menos g também serão contínuas. O produto f vezes g vai ser uma nova função contínua. A função quociente, desde que, né, g de x não seja zero, né, será uma função contínua. A composta, se for possível fazer essa composta, né, porque nem sempre é. Então, a função composta f de g de x, ou então g de f de x, né, também são funções contínuas, claro, nos intervalos onde elas estão bem definidas, né, onde elas existem. Exemplo, determine se a função abaixo é contínua e explica o porquê. F de x igual a 8x menos a exponencial de x. Ora, 8x é a função polinomial, está aqui, ó. Essa segunda aqui. Então, ela é contínua pelo teorema anterior. Exponencial de x é exponencial de x, está aqui, também é contínua pelo teorema anterior. E nós temos aqui uma diferença de duas funções, ó, f menos g, que por ser uma diferença de duas funções contínuas, ela também será contínua, tá bom? Então, vamos lá. É contínua, pois a função 8x é contínua por ser uma função polinomial, e a função y igual a exponencial de x é contínua por ser uma função exponencial. Logo, a função f de x igual a 8x menos a exponencial de x, como a gente acabou de ver, também é contínua por ser a função diferença entre duas funções contínuas. Pode ser a diferença, poderia ser a soma, poderia ser o produto, a razão, né? Letra B, 4 cosseno da raiz de x. Ela é contínua. Por quê? A função trigonométrica cosseno x é contínua, né? A cosseno. A função irracional raiz de x é contínua, tá? E, portanto, a função composta, né, cosseno da raiz, né, será contínua pelos teoremas anteriores. Além disso, como a função constante é contínua, a função produto, né, 4 vezes o cosseno da raiz, também será contínua. Então, essa de dentro é contínua, a cosseno é contínua, então a composta cosseno da raiz é contínua. Isso aqui não é multiplicação, né? Cosseno vezes. Isso aqui é cosseno de um ângulo, né? Cosseno da raiz de x, é como se fosse um f de x, tá, gente? É contínua, multiplicado por uma constante, será contínua. Aqui estão os exercícios, né? Por exemplo, a letra B, o arco-seno é uma função contínua pelo teorema anterior. X ao cubo é uma função polinomial contínua, e aqui você tem uma diferença de duas funções contínuas, então ela será contínua. Logo, o gráfico de todas elas que nós vimos aí, né, os gráficos serão gráficos cujas linhas são ininterruptas nos intervalos fechados onde elas são contínuas, tá? São gráficos que não têm rupturas, não têm quebras, não têm saltos, né? Ali nos intervalos fechados onde elas são contínuas. Muito bem. E continuando o estudo de funções contínuas, a gente tem o capítulo 15, que vai falar basicamente aqui das funções que têm mais chance de não ser contínuas, né? Então, são funções definidas por duas sentenças. Bom, vamos aprofundar agora o estudo das funções contínuas e descontínuas, com outros exemplos, né? Vamos lá, construa o gráfico da função definida por duas sentenças abaixo e verifique se é contínua. F de x igual a 3x mais 2, se x maior ou igual a zero, e x ao quadrado se x menor que zero. Quando você tem uma função assim, definida por duas sentenças, para fazer o gráfico, então a gente faz assim, para fazermos o gráfico de uma função definida por duas ou mais sentenças, recorremos à tabela de valores. Essa tabela de valores aqui, você vai colocar valores próximos desse zero aqui, né, tanto para baixo quanto para cima, e o próprio zero você vai repetir ele. Uma vez você vai repetir
e vai colocar ele aqui onde está o igual, e vai marcar uma bolinha fechada. E outra vez você vai repetir esse zero e calcular ele aqui, só que com a bolinha aberta, porque como esse zero não faz parte dessa sentença, você calcula ele aqui, mas coloca a bolinha aberta quando for fazer a bolinha do gráfico, tá bom? Então pega valores abaixo do zero, acima do zero, e faz o gráfico. Vamos lá. Bom, pega x igual a menos 3, menos 2, menos 1, zero com bolinha aberta, né? Porque eu peguei negativo, ó, os negativos vêm primeiro, menor que zero vem primeiro, então o próximo zero vai ter que ser com bolinha aberta, que está menor só, não tem o igual aqui, né? Depois, repete o zero, como eu falei, e faz a bolinha fechada nele. Aí continua os valores, 1, 2, 3. Quando x é menos 3, vai dar 9, tá aqui, x negativo dá 9. Quando x é menos 2, negativo, vai dar menos 2 ao quadrado, 4. Quando x é menos 1, x é menor que zero também, então coloca aqui, né? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então aqui estão os pontos, menos 3, 9. Menos 2, 4. Menos 1, né? Quando x é zero, você vai fazer duas vezes. Uma com a bolinha aberta, quando x é zero, zero ao quadrado, bolinha aberta. E outra vez com bolinha fechada. Quando x é zero, vai dar 3 vezes 0 mais 2, 2, bolinha fechada. Então, 0, 2, bolinha fechada. Depois, quando x é 1, agora você vai substituir aqui, ó, que o x é maior que 0, né? X é 1, vai dar 5. x1, y5. x2 vezes 3 mais 2 vai dar 8. Né? x3 vezes 3, 9, mais 2, 11. 3, 11. Então, você coloca todos esses pontinhos, né? Tendo esse cuidado aqui de uma ser bolinha aberta e outra fechada, e faz o gráfico e verifica se é contínua. Né? Então, tá aqui, ó. Quando x é menos 3, menos 2, menos 1, dá 9, 4, 1. Vamos ver aqui, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, tá aqui, ó. Menos 3 dá 9, menos 2 dá 4, menos 1 é 1. Quando o x é 0, o y é 0 na bolinha aberta. Né? Ó, quando x é 0, y 0, mais bolinha aberta. Por isso que eu fiz a bolinha aberta no 0, 0. Tá bom? Aqui. Mas tem o outro 0. Quando o outro 0, você for marcar o outro 0, a bolinha vai ser fechada. 0, 2. Olha só. Né? 0, 2, 0, 2, bolinha fechada. Né? Bolinha fechada porque quando eu substituo o 0 aqui nessa expressão de cima e dá 2, o x está igual a 0, né? Então, quando é igual, você coloca a bolinha fechada no 0, 2. Está aqui, x0, y2. E continua o gráfico com os outros pontos. Ó. Quando x é 1, y é 5, 2, 8, 3, 11. 1, 5, 2, 8, 3, 11. Vamos ver. 1, 5, 2, 8, 3, 11. Por que aqui a direita deu uma reta? A direita deu uma reta porque a direita do x igual a 0, você tem um gráfico de uma função afim. 3x mais 2, a função polinomial do primeiro grau. Por que a esquerda deu parábola? Curva, né? Quer dizer, os dois lados são curvas, só que a esquerda aqui é a curva no sentido usual da palavra, né? No português. Por que deu uma parábola aqui à esquerda? Porque à esquerda, quando o x é menor, nós temos uma parábola, uma função quadrática, né? Uma função polinomial do segundo grau. Aqui nós vemos que a função, então, não é contínua, né? Porque tem uma ruptura. Então, já vimos que a função é descontínua no ponto A igual a zero. Mas, vamos jogar nos limites. Lembra que eu falei que definição de limite aqui, né, gente? A definição de função contínua é quando os limites são iguais, né? Ó. Aqui, ó. A definição de função contínua é quando os limites laterais são iguais e são iguais ao valor da função. Então, vamos calcular aqui os limites laterais no zero, né? Que é esse ponto crítico aqui. Não é um ponto crítico, não. Esse ponto aqui onde você tem a separação, né? Dos intervalos. Vamos calcular o limite à esquerda e à direita e o valor da função aqui no zero, né? Nesse caso é zero. Se fosse 8, seriam os limites laterais no 8, né? Para verificarmos se a função é contínua ou não. A gente já viu graficamente que ela não é contínua, graficamente. Agora, pela definição, pelo cálculo dos limites laterais e pelo cálculo da imagem da função, O limite lateral à direita, quando x tende a zero pela direita, você tem que pegar a expressão quando x é maior, né? Ou maior ou igual, tanto faz. Então, fica 0 vezes 3 mais 2, 2. Então, quando x tende a zero pela direita, dá 2, está aqui. Quando o x tende a zero pela esquerda, significa que o x é menor que zero. Então, você pega a expressão que tem o menor, né? Ou maior, no caso, né? No caso ali é menor, né? Pela esquerda é menor. Então, quando o x é menor, você pega aqui 0 ao quadrado, né? Que vai dar 0. E a imagem da função f nesse ponto 0. F de 0, você pega a expressão que tem o igual, né? F de 0, então você calcula aqui em cima, que é onde tem o igual aqui, tá certo? 0 mais 2, né? 2. Aí você pega esses três resultados. Se esses resultados forem iguais, a função é contínua. Como a gente já viu no gráfico que a função não é contínua, é claro que aqui os valores não serão iguais, senão teria alguma coisa errada, né? E a gente vê de fato que os valores não são iguais.
Aí você conclui, como os três valores não deram iguais, a função não é contínua em x igual a zero. Porém, a função é contínua nos demais pontos, né? Então, ela só não é contínua no zero. Tá bom? Eu fiz a letra C aqui também no zero, né? Mas eu teria que fazer um exemplo... Aqui, por exemplo, a letra A. Vou fazer o exercício da letra A aqui. A função f é 3x para x maior ou igual a 1, x ao quadrado menos x para x menor que 1. A gente poderia fazer o gráfico, né, para x próximos de 1, e vai repetir 1, né, a gente vai repetir 1 deles vai ser com bolinha aberta, outro com bolinha fechada. Mas eu vou fazer logo aqui calculando os limites laterais. O limite lateral à direita, quando x tende a 1 pela direita, então vai ser 3 vezes 1, porque eu tenho que pegar aqui quando x for maior, né, pela direita. Vai dar 3, tá? Decora aí. Quando x tende a 1 pela direita, o limite é 3. Agora, quando x tende a 1 pela esquerda, o x é menor, então pega essa expressão. 1 ao quadrado menos 1 dá 1 menos 1, 0. Pela direita deu 3. Pela esquerda deu 0. Então, os limites laterais não são iguais. Então, a função já não é contínua no ponto 1, né? Mas ela é contínua nos demais pontos, no ponto 1,1, no ponto 1,2, no ponto 2, no ponto 4, no ponto π, no ponto 0,9, no ponto 0,8, no ponto 0, no ponto menos 1, menos π. Ela só não é contínua no ponto x igual a 1, que é onde os limites laterais deram diferentes, tá? Nos limites laterais, quando o x tende a 1 pela direita e quando o x tende a 1 pela esquerda, tá bom? E a imagem, né? f de 1. O f de 1 é 3 vezes 1, que é 3, né? Então, pegando esses três resultados, os limites laterais e o valor da imagem, os três têm que ser iguais, né? Para que a função seja contínua. Você também tem possibilidades de função definida por três sentenças, né? Que é, por exemplo, 3x quando x for maior, tira esse igual, fica maior. X ao quadrado menos x, né? Outro exemplo que eu estou criando aqui, né? Quando x for menor do que 1, e uma outra expressão quando x for igual a 1, né? Quando x for igual a 1. E aí você calcula o limite lateral à direita usando essa expressão, o limite lateral à esquerda usando essa expressão, e a imagem da função usando a outra expressão quando x for igual, né? Que seria uma terceira sentença aqui quando x é igual. Então, aí sim você calcula os três valores, né? E aí você cai nessa definição aqui. Se os três valores forem iguais, de acordo com essa definição aqui de limite, né, ó, de função contínua, se esses três valores forem iguais, então a função é contínua naquele ponto, né? Se não forem iguais, então ela não será contínua naquele ponto, mas ela vai ser contínua provavelmente nos demais pontos, à direita e à esquerda daquele ponto C específico. Então você pode ter exemplos, né, de funções definidas por três sentenças, tá, gente? Uma com maior, uma com menor e outra com igual, né? A que tiver maior é quando você é para calcular o limite à direita, a expressão que tiver menor é para calcular o limite à esquerda, e a expressão que tem o igual é para calcular a imagem f de c, né? F de c, que aí você verifica agora calculando, né? F de c aqui, ó. Tá certo? Então, esse limite à direita é pro caso em que a sentença tem o maior, né? X maior que c. Esse limite à esquerda é quando você usa a sentença que tem o x menor que c, né? Porque é pela esquerda. E essa imagem aqui você usa para a sentença que tem um x igual a c, tá certo? Agora, para funções que a gente está vendo aqui eu estou pegando só exemplos de duas sentenças, né? Mas é muito comum você ter exemplos com três sentenças também. Então, você usa essa expressão aqui, por exemplo, você usa tanto para o limite à direita, que é maior, quanto para a sentença que tem igual, né? Para a imagem da função f, tá? Porque tem igual aqui. Bom, vamos fazer a letra B, né? Para finalizar o estudo de funções contínuas. Menos x para x maior que zero e menos x ao quadrado para x menor ou igual a zero. Então, eu vou pegar valores próximos do zero, no outro caso foi 1, agora é zero, né? Menos 2, menos 1, 0, bolinha fechada, 0, bolinha aberta, repete esse valor sempre, uma vez com bolinha aberta, outra com bolinha fechada, 1 e 2. Quando x for menos 2, é negativo, ó. Então, usa aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá menos 4. Então, quando x é menos 2, o y é menos 4. Marca a bolinha lá no gráfico. Fechada, né? Quando x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é menos 1. Então, quando x é menos 1, y é menos 1, bolinha fechada. Todas as bolinhas são fechadas, exceto essa aqui com bolinha aberta, tá? Quando x for 0 com bolinha aberta, ó, então vai dar menos 0, né? Perdão, vamos fazer 0 com bolinha fechada primeiro, porque eu estou nos negativos, ó, menos 2, menos 1, 0. Então, estou usando essa sentença aqui por enquanto, né? Ó, menos 2, menos 1, agora 0, bolinha fechada. Menos 0 ao quadrado é menos 0, que é 0. Então, x0, y0, né? Marca a bolinha fechada. Agora, eu vou marcar a bolinha aberta, aqui, perdão, aqui em cima, né?
Agora a bolinha aberta. Quando x é zero, bolinha aberta, vai dar menos zero, que é zero também. Então, quando x é zero, y zero também. Então, repetiu aqui, ó. Tanto com a bolinha fechada quanto com a bolinha aberta, repetiu o mesmo ponto. Uma com a bolinha fechada, outra aberta. Bom, quando acontece isso, que você tem uma bolinha fechada e uma aberta no mesmo ponto, você vai decidir... Ah, vou fechar a porta aqui, o barulho começou, tá, gente? Só um instante. Ok, voltando aqui, então é isso, né? Quando você tem uma bolinha fechada e também uma bolinha aberta no mesmo ponto, nesse caso aqui foi o 00, prevalece a fechada, né? Porque olha só, se você pegar um copo cheio de água e colocar dentro de um copo vazio, vai ficar um copo cheio, né? Tá certo? Então é isso. Se você pinta uma bolinha aberta e pinta a bolinha fechada, o que vai ficar? Vai ficar pintado ali o quê? Vai ficar pintada a bolinha fechada. Então vai ficar a bolinha fechada ali. Inclusive, tá, gente? Quando acontece isso, né, de ser o mesmo ponto nas duas bolinhas fechada e aberta, já significa isso que a função é contínua naquele ponto, sabe? Porque o gráfico ali não vai ter interrupção. Ele vai vir de um lado e vai vir do outro e vai parar no mesmo. Esses dois ramos vão parar no mesmo ponto, tá? No caso anterior, a gente viu que não deu o mesmo ponto, né? Como é que eu subo aqui? Olha só, como o limite aqui, como a nossa tabela deu aqui valores diferentes, ó, na bolinha aberta deu um ponto, na bolinha fechada deu outro ponto, 0,002, então com certeza a função não é contínua. De um lado, por um lado ela vem, para no ponto, por outro lado ela para no outro ponto aqui, você tem uma ruptura, né? Um salto no gráfico, a função não é contínua. Nesse caso aqui, deu o mesmo ponto nas duas bolinhas, aberta e fechada, prevalece a bolinha fechada. Bom, à esquerda, né? Ó, você vai ter uma parábola. Então, menos 2, menos 4, menos 1, menos 1. Vamos lá. Menos 2, menos 4. Ó, menos 2, menos 4, lá embaixo. Menos 1, menos 1. E 0, 0, bolinha fechada. Tá aqui, ó. 0, 0, bolinha fechada. Agora, continuando à direita, você tem, né, à direita, ó, você tem uma reta. Então, vamos ver os pontos. Os pontos vão ser 1, menos 1, 2, menos 2. Vamos ver aqui, ó. 1 menos 1 está aqui o ponto, 2 menos 2 está aqui o ponto, uma reta. E bolinha aberta no 0, 0. Só que a bolinha aberta no 0, 0 coincidiu com a bolinha fechada. Então tá aqui, ó, fazendo o gráfico, quando as bolinhas fechada e aberta caem no mesmo ponto, como agora, prevalece a bolinha fechada, né? Porque um copo cheio dentro de um copo vazio vai dar um copo cheio, né? Pelo gráfico, já vemos que ela é contínua, de acordo com a definição do capítulo anterior. Sim, agora a gente já viu que ela é contínua pelo gráfico, né? É um gráfico ininterrupto, uma linha que não tem rupturas, não tem corte, não tem saltos. Agora vamos calcular os limites laterais à esquerda e à direita e a função f, a imagem da função f no ponto, nesse ponto que divide os intervalos, que nesse caso é o x igual a zero, né? Nesse caso é o x igual a zero. O limite à direita, vou até calcular aqui de cabeça, vai ser usando essa expressão, menos zero é zero. Né? Tá aqui, ó. O limite à direita vai ser menos zero, que é zero. O limite à esquerda vai ser menos zero ao quadrado, porque x é menor à esquerda. Menos zero ao quadrado, menos zero, zero também. Né? E a imagem, f de zero é quando tem igual. Então, você usa a expressão que tem igual. F de zero vai ser menos zero ao quadrado, zero também. Os três deram zero. Como os três deram zero, mesmo resultado, né? Então, tá aqui, ó. Como os três valores deram iguais, né? A função é sim contínua em x igual a zero, né? E em todos os demais pontos da reta, não, do gráfico, né? Tá errado aqui, do gráfico, né? Porque de um lado você vai ter uma reta, de outro lado você vai ter uma parábola. Então, em todos os demais pontos do gráfico, tá bom? Aqui está, né, pessoal, aquela função que eu coloquei no início, né, a função velocidade do móvel, do exemplo de aplicação do capítulo anterior, né, é v de t igual a 4, quando t vai de 0 a 3, e menos 4 se t é maior que 3, né. Tal função é descontínua e o gráfico pode ser visualizado na figura do referido capítulo, né. E aqui estão os gráficos, né, gente, os exercícios. Tá bom? Então, eu já fiz essa letra A aqui com vocês, né? Deu uma função não contínua, porque o limite à direita deu 3, o limite à esquerda deu 0, a imagem vai dar 3, né? F de 1 vai dar 3, mas esses três resultados, né? Limite à direita, limite à esquerda e F de C, aí deram diferentes, né? Assim, pelo menos dois diferentes. Então, a função não é contínua no ponto 1, mas ela é contínua nos demais pontos da imagem, né? Do domínio. E o gráfico, né? Você tem que ter um cuidado aí fazer o gráfico, tá certo? Então, você faz a tabelinha de valores próximos do 1, coloca lá, menos 3, menos 2, 1, com bolinha aberta, né? Então, menos 3, menos 2, menos 1, você usa essa expressão de baixo para calcular o y.
porque são valores menores que 1, né? Menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, né? O 0 você coloca também, né? Que é menor que 1, tá certo? O 0. E o próprio 1 com bolinha aberta. Depois você vai colocar 1 com bolinha fechada, repete 1, calcula ele com bolinha fechada. Depois 2, 3, 4, né? Calcula. Provavelmente não, certamente, esses dois pontos de bolinha aberta e fechada vão dar pontos diferentes. Vai ter um salto aqui, ó, na vertical, tá? Tem um salto na vertical aqui. Então, de um lado vai ser, a esquerda vai ser uma parábola, né? Então, a esquerda aqui vai ser uma parábola, assim. A direita vai ser uma reta, né? Ou a direita vai ser uma reta, assim. E aí, essa reta não vai parar no mesmo ponto da parábola, em que a parábola chega, né? Ali no x igual a 1, tá certo? Porque os limites laterais são diferentes nesse exemplo, né? Então, vai dar uma interrupção do gráfico, vai ser um salto. Vai ter um salto ali, o que vai caracterizar aqui, nesse caso, uma função descontínua, tá bom? Então, a letra A está aqui, não é contínua, e está aqui o gráfico, na esquerda é a parábola, para no ponto 1, 0, está aqui, ó, no ponto 1, 0. Quando x é 1, né? Quando x é 1 na bolinha aberta, né? Ó, 1 menos 1, 0. Então, está aqui, bolinha aberta, x1, y0. E quando x é 1 na bolinha aberta, vai dar 1, 3, né? Ó, x1, y3, bolinha fechada, né? Quando x for 1 na bolinha fechada, né? Vai dar x1, y3. E aí você tem uma reta à direita e uma parábola à esquerda, e na vertical você tem um salto, né? Nessa linha vertical imaginária, aí você tem um salto. Então, a função não é contínua, é descontínua, tá bom? Bom, aqui na letra B você vai ver que vai dar a mesma bolinha aberta e fechada no 0, 0. Né? À esquerda você tem uma parábola, à direita também uma outra parábola. Está aqui, né? Na letra B, ó, você tem duas parábolas, né? Tanto à esquerda quanto à direita. E os demais exercícios para vocês treinarem funções contínuas, tá bom? Olhando ali, né, primeiramente ali os teoremas, né, de funções contínuas, quais são as funções clássicas que são contínuas, né? As diferenças, o produto, a soma, a razão de funções contínuas são contínuas, né? As funções clássicas que são contínuas são essas aí, né? Aqui um exemplo de uma função não contínua, né? Que é uma bolinha que vai bater na parede e voltar, então a velocidade troca de sinal abruptamente, né? Tá certo? Característica gráfica de função não contínua, que é quando você tem salto na vertical. Característica gráfica de uma função contínua, que é quando você não tem saltos, né? É uma linha ininterrupta, ali no intervalo fechado, né? E aqui, usando a definição de funções contínuas, né? Calculando o limite lateral à direita, calculando o limite lateral à esquerda, e f, a imagem, né, da função no ponto C, verificando se esses três valores são iguais ou não, para decidir se a função é contínua ou não. Como fazer gráficos de funções contínuas, né? Pegando valores antes e depois desse ponto, né? Nesse caso aqui é o 0, e também pegando esse próprio valor C, que nesse caso é o 0, e repetindo ele uma vez com bolinha aberta, outra vez com bolinha fechada. A bolinha aberta quando não tiver igual, fechada quando tiver igual, verificando se esses pontos repetidos aqui, ó, caírem no mesmo ponto, então a função não é contínua. Se cair no mesmo ponto, se der o mesmo ponto, né? Como foi o caso da letra B, então a função é contínua nesse ponto, né? Quando ela não é contínua naquele ponto, ela vai ser contínua ali, né? No exemplo da letra A, ela vai ser contínua nos demais pontos. Ela só não é contínua naquele ponto ali específico. Nesse caso, ela só não é contínua no ponto x igual a 0, tá bom? Então é isso, pessoal. Funções contínuas, né? Bons exercícios para vocês, bons estudos e até a próxima.